A paz do Senhor, mais uma vez, a você e toda a sua família. Vamos a mais um texto bíblico nesta oportunidade. Salmo 55, versículos 6, 7 e 8, que diz: Pelo que disse, quem me dera asas como pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Queridos, nesta manhã estamos de volta, agradecido a Deus, porque o Senhor Deus nos deu a oportunidade de mais um dia. E eu espero que você tenha tido um sono reparador e que você possa, nesse novo dia, estar revigorado na presença de Deus. Queridos, o salmo que nós acabamos de ler é um salmo escrito por Davi. Nesse momento, Davi ele faz uma declaração da dificuldade em que ele estava passando. Davi estava sendo perseguido e procuravam tirar a sua existência, procuravam tirar a sua vida. Davi estava passando realmente um momento muito difícil. E naquele momento em que ele estava passando de dificuldade, ele deseja sair daquele espaço em busca de um descanso. No Salmo 55, e o versículo de número 5, ele diz: Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Ele estava em dificuldade tal que ele chega a dizer que o temor e o tremor cobriu ele. Ou seja, Davi estava vendo que os seus dias poderiam ser terminados ali se não houvesse uma intervenção direta de Deus. E há momento assim na vida do cristão, na vida do homem, que se Deus não intervir, pode se encerrar ali os dias da sua sobrevivência. E naquela inquietação que Davi estava passando, ele diz: Pelo que disse, quem me dera asas como a pomba, voaria e estaria no lugar seguro. Pomba aqui é um pássaro. E ele disse: se eu tivesse asas como ela, eu voaria. Eu ia para um lugar distante, um lugar seguro, onde eu pudesse descansar. Eu estaria longe de toda esta situação em que eu estou vivendo. Mas na verdade, Davi não era uma pomba. Davi era um homem, como eu, como você, humano como eu, como você. Mas Davi desejava isso. E não é o que acontece às vezes com nós? Às vezes as coisas começam a desandar de uma maneira, nos envolve de uma maneira que o nosso desejo é sair fora. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Como você poderá contar as experiências que você teve com Deus, as experiências que você conseguiu nos momentos de adversidade, se você não passa por eles, não passa pelos problemas? Você sabe que aqueles que possuem as maiores experiências são as pessoas que venceram as grandes dificuldades. Aqueles que podem relatar para nós as grandes experiências foram os que venceram as grandes tribulações. A Bíblia diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo a nossa dor. Dizia o saudoso pastor Billy Graham, norte-americano, ele dizia que você quer realmente contar sobre as suas feridas, se você quer que alguém saiba sobre as suas feridas, nunca esconda as cicatrizes. É interessante. Eu gosto muito das frases do saudoso pastor Billy Graham.
Se você quer que alguém saiba como foi suas feridas, você não pode esconder as cicatrizes, porque elas falarão, elas dirão que de fato você foi ferido, você teve uma ferida. Mas se você esconde ela, ainda que alguém creia na sua palavra, mas pode alguém duvidar. Mas se você mostra as feridas ou as cicatrizes, alguém não tem como duvidar, porque as cicatrizes falam por si próprio de que um dia você foi ferido. Então, Davi ele desejava ter asas como pomba, ou seja, fugir do ambiente dos problemas. Meus queridos, talvez seja essa a sua realidade neste dia, neste momento. Você está vivendo uma situação que o seu desejo é fugir. Mas eu quero dizer mais uma coisa: como você vai ver o agir de Deus se você foge? Você só vai ver o agir de Deus se você permanecer no seu lugar, você ficar firme no seu lugar e esperar Deus agir em seu favor. No versículo de número 7, ele diz o seguinte: eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Davi disse: se eu tivesse as asas como uma pomba, eu voaria e ia pernoitar lá no deserto, aonde eu poderia descansar, onde as dificuldades não podem mais me seguir. É claro que Davi, apesar de muitos momentos ele revelar ser um homem muito espiritual que era, mas aqui o que está agindo, o que está aparecendo em Davi, é realmente a parte humana do homem. Porque o homem, por mais forte que seja, chega a um momento que a sua humanidade ela aflora, ela aparece. E Davi parece não ter nenhuma intimidade com Deus ao falar isso aqui. Davi venceu muitas guerras de Deus pelos filhos de Israel, mas aqui está um homem abatido. Aqui é uma prova clara que Davi está abatido, porque as expressões dele é de uma pessoa realmente abatida. E isso também acontece conosco. Aí no versículo de número 7, o 8, ele diz: apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. A palavra vento e tempestade aqui é uma alusão aos que perseguiam ele, porque se os senhores lerem todo o Salmo de número 55, os senhores vão ver que Davi ele estava sendo perseguido. Alguém perseguia Davi para tirar a sua vida. E ele considera isso aqui como tempestade de vento. Ou seja, como você não pode controlar o vento, porque quem é de nós que podemos controlar o vento? Ninguém. E Davi considera os seus perseguidores como o vento. Ou seja, ele está dizendo: Deus saiu do meu controle. Não tenho controle, Deus, sobre a realidade que eu estou vivendo. Vem cá me socorrer, em outras palavras, vem cá me socorrer, me acorde, porque senão eu perecerei. E não é assim que ocorre conosco, queridos. Muitas das vezes tudo foge da nossa possibilidade, do nosso governo, do nosso domínio. A gente fica à mercê. A gente fica completamente impotente diante da realidade. Mas nós que conhecemos a palavra, e você que está ouvindo esta palavra neste dia, não sei se esse é o quadro que você está. Ou, às vezes, Deus nos fala na palavra porque nós estamos passando o momento. Mas, às vezes, Deus fala nos prevenindo para o amanhã. Pastor, eu estou vivendo essa realidade hoje, então esse é o remédio de Deus para você. Mas eu não estou vivendo isso, mas pode ser que o amanhã seja ou traga um quadro como esse que Davi estava vivenciando, seja qual for. Se é para você que está vivendo isso hoje, estar aqui a palavra de Deus, a consolação de Deus. E se você vir passar amanhã, você já está vacinado. E para concluir a nossa palavra, no versículo de número 9, ele pede ao Senhor para que
o Senhor despedace, não é? E divida as suas línguas, pois tenho visto a violência e contenda na cidade. Ele pede para Deus ter uma intervenção. Ou seja, Davi não usa da sua força, Davi não usa das suas habilidades, ele não usa dos seus recursos, ele corre a Deus. Ele pede a Deus para que Deus ele intervenha naquela cidade, naquela situação, porque toda a cidade estava em confusão. Ou seja, era um problema generalizado, não era um problema concentrado em um determinado lugar apenas. Era generalizado em toda a cidade estava em confusão. Ou seja, havia um descontrole generalizado sobre todos os habitantes da cidade. É aquele momento de extremo que está diante de nós e só Deus, com a sua grandeza e poder, pode resolver esse problema. Que Deus te abençoe. Se é você que está nessa situação, Deus vai te ajudar a vencer essa dificuldade. Eu peço a você que compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e nos ajude a levar essa palavra a outras pessoas. E não se esqueça, as dificuldades elas podem ser extremas, mas elas só podem ser maior do que eu e você, nunca maior do que o Deus que está a nos ajudar, está à nossa disposição a nos ajudar. Leve isso na sua mente. Nunca esqueça que o Senhor, Ele estará acima de qualquer circunstância que venha nos envolver. E quando nós vamos a Ele, Ele nos atende. Porque no versículo 1 Ele diz: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não esconda de mim a tua súplica ou a minha súplica. Inclina. Davi, ele disse: Senhor, não, Senhor, não, aleluia, não deixe minha oração sem ser ouvida, inclina para mim os teus ouvidos. Pede isso a Deus e Deus vai inclinar os ouvidos para você. Se inscreva no canal, tá bom? Que Deus abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.